Boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos hoje na segunda aula do módulo 1 do Retina Instituto. Hoje, a doutora Denise Pargini irá nos brindar com uma aula de fisiologia da retina e do vítreo. Todas essas aulas acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, e gostaríamos que vocês seguissem a nossa página no Instagram, Retina_Instituto. Lá estarão os links todas as semanas das aulas inerentes ao curso. Então, Denise, com a palavra, por favor. Obrigada, Tê. Boa noite, todo mundo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Denise Pardini, eu sou oftalmologista especialista em retina clínica e cirúrgica, aqui de Belo Horizonte, sou preceptora do Retina Instituto, coordenado pela Tereza Canadani, e o objetivo nosso aqui é difundir mesmo o conhecimento em retina, não só para BH, como para o Brasil todo. A gente tem aqui residentes e fellows de São Paulo, de Campo Grande, Curitiba. Então, sejam todos bem-vindos, a gente espera ser útil a vocês. Então, vamos começar. Então, hoje eu vou falar da fisiologia da retina e do vítreo. O objetivo dessa aula, na verdade, é estimular vocês a estudar a ciência básica. A ciência básica, assim, é uma área que tem evoluído muito, ao contrário do que a gente pensa. Às vezes eu escuto muito residente ou fellow falando, vou pegar um livro antigo para estudar anatomia, fisiologia, não mudou nada. Não façam isso, vocês vão estar desatualizados. Tem muita informação, tem muito estudo sobre ciência básica, então vale a pena a gente se atualizar nisso também. O objetivo dessa aula especificamente é o estudo das bases da fototransdução e a fisiologia do vítreo. Toda a aula nossa a gente coloca questões da SBRV, então a gente vai ter um foco nisso também. E os cuidados, como eu falei na última aula, é o uso da língua portuguesa, ou seja, evitar anglicismos o máximo que for possível. Então, esse aqui é o mapa da aula. Eu vou começar com a parte de retina, depois eu vou para o vítreo. Então, vou começar com fototransdução dos bastonetes, no claro e no escuro, depois fototransdução dos cones, células bipolares, horizontais, amácrinas, ganglionares, células da glia Miller, macróglia e micróglia. Depois eu vou para o vítreo, falar um pouquinho do vítreo do adulto, composição, colágeno, interface vitro-retiniana, falar um pouco dos componentes do vítreo, das mudanças bioquímicas que acontecem com a idade, com doenças e com a cirurgia, né, a vitrectomia, falar um pouquinho de genética e, por último, a vitriólise enzimática. Então, vamos lá. Então, fisiologia da retina. A gente sabe que a retina é um tecido que tem o maior consumo de oxigênio de todos os tecidos do corpo humano. Por quê? Porque ele tem uma alta taxa metabólica. E a gente sabe que alterações genéticas na cascata de fototransdução, elas vão causar distrofias genéticas hereditárias. Então, a fisiologia da retina é uma das matérias mais importantes que a gente tem nessa parte de básicas. Então, fotorreceptor e fototransdução. A fototransdução, ela é o processo no qual as células fotossensíveis da retina vão converter energia luminosa em impulso elétrico transmitido para o cérebro. E os cones e bastonetes são os fotorreceptores que vão ser superpolarizados, que capturam a energia dos fótons e geram uma resposta neural. A gente escuta isso, putz, é muito difícil, né? Como que eu vou dar essa aula e como vocês vão suportar essa aula se eu ficar falando simplesmente a matéria que a gente lê no livro, né? É o que eu falo, assim, a ciência básica, ela não é uma matéria intuitiva, ela não é uma matéria que tem raciocínio clínico, que estimula a gente a estudar, não é uma matéria que a gente vê todo dia no consultório, que a gente aprende por osmose só pelo fato de frequentar o ambulatório de retina. Não, é uma matéria que depende de dedicação mesmo, de, como se diz, sentar a bunda na cadeira e estudar. E hoje, o que eu vou fazer aqui com vocês, para a gente conseguir dar essa matéria da forma mais leve possível, eu vou criar uma historinha, e aí vocês vão entrar nessa historinha comigo, eu vou explorar a capacidade de abstração de vocês, dar uma viajada mesmo, e vamos abstrair para a gente absorver esse conteúdo da melhor forma possível. Então, vamos lá. A historinha que eu vou contar é o caminho da luz ao cérebro. Então, a nossa protagonista aqui vai ser a luz, e ela vai fazer um caminho
grande, e nesse caminho ela vai passar por várias aventuras, várias transformações até chegar ao cérebro. Então, sem querer contar o final, mas já dando um spoiler aqui da nossa história, ela vai chegar como um estímulo nervoso no córtex posterior do cérebro da gente. E a luz, quando ela entra no nossa pupila ali, passa pelo cristalino, passa por todo o corpo vítreo, ela passa, assim, por todas as camadas da retina até chegar nos segmentos externos fotorreceptores. E ali ela fica numa encruzilhada. Ela tem duas estradas que ela pode percorrer. Uma é a estrada dos cones e outra é a estrada dos bastonetes. Nós vamos começar a nossa história pela estrada dos bastonetes. Então, essa história ocorre num local. Qual é esse local? É o segmento externo dos bastonetes. E lá, a Luz, nossa protagonista, ela vai passar por uma das maiores aventuras da vida dela, que é o processo de fototransdução. A gente sabe que a estrada dos bastonetes, ela é melhor de andar quando está à noite. Então, em condições escotópicas, a estrada dos bastonetes é excelente. Por que isso? Porque ela tem muito espaço, ou seja, ela tem muitas pistas, muito mais pistas que as dos cones. Ela tem uma grande abundância de membranas, ou seja, área de superfície, o que aumenta o número de moléculas de rodopsina que podem absorver a luz. Ela tem uma membrana plasmática organizada em discos perpendicular ao seu eixo axial. E existem aproximadamente 100 discos no segmento externo, com aproximadamente 1 milhão de membranas de ligação à molécula de rodopsina em cada disco. Esses discos, eles flutuam no citoplasma dos segmentos externos, que são desconectados à membrana plasmática, como a gente consegue ver no desenho esquemático. E eles vão capturar e amplificar essa energia luminosa. E essa viagem, ela tem um roteiro, ela é programada, a luz não chegou para viajar ali na retina sem antes programar. Então, por onde que ela vai passar? As células, eu dividi em cidades e pedágios. Então, a primeira cidade que ela chega são os fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Em seguida, ela passa pelas células horizontais, que são interneurônios laterais, funcionam como pedágios para a luz. Depois elas vão para o segundo neurônio da via, que é a segunda cidade a ser visitada, que são as células bipolares, que fazem uma conexão vertical. Depois elas passam pelas células amácrinas, que funcionam como pedágios também, são interneurônios laterais. E o terceiro neurônio da via, a terceira cidade a ser visitada, são as células ganglionares, que é o nosso neurônio de saída para esse caminho dela até o cérebro. É importante a gente entender que a retina, na verdade, ela é um país gigantesco, ela tem várias cidades. Então, só de fotorreceptores, a gente sabe que nós temos dois tipos, os cones e os bastonetes. As células horizontais, a gente também tem dois tipos de células horizontais. As células bipolares, a gente tem de 10 a 12 tipos. Células amácrinas, aproximadamente 30 tipos. E as células ganglionares, a gente tem aproximadamente 40 tipos. Então, são vários caminhos, é um lugar vasto para a luz percorrer. Além disso, nós temos as células da glia, microgliastrócitos, e as células vasculares, endotélio e pericílios. Então, a luz, ela vai nesse caminho dela, ela vai encontrar vários personagens. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: aqueles que passam por nós não vão sós. Eles deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E não é diferente com a luz. Na vida e na retina é a mesma coisa. Então, a luz, ela vai interagir com a rodopsina, com os canais catiônicos controlados por nucleotídeos cíclicos, pela guanosina monofosfato, glutamato, transducina, GMP cíclico, fosfodiesterase, recoverina, ABCA4, arrestina, 11-cis-retinol ou transretinol e GABA. Todos esses personagens vão interagir com a luz, vão alterá-la e vão ser alterados por ela. E o que é a rodopsina ou quem é a rodopsina? A rodopsina é a primeira personagem que vai interagir com a luz. Ela é uma proteína de membrana com 7 alças helicoidais. A gente pode ver aqui no desenho esquemático que ela está incorporada na membrana lipídica dos segmentos externos dos bastonetes. A rodopsina, ela absorve melhor a luz verde, mas ela não dá nem bola para a luz vermelha.
ela absorve esse espectro eletromagnético porque ela tem uma afinidade pelas suas características pessoais. Como a gente tem afinidades? Por que isso? Pela sua sequência de aminoácidos e pela sua ligação com seu cromóforo 11-cis-retinol. O 11-cis-retinol, ele funciona como um chamariz para a luz. A rodopsina é uma mulher, né? A rodopsina. Então, ela é livre, ela se difunde livremente pela membrana. E como toda mulher, ela é essencial para a integridade da estrutura de onde ela vive, que é o segmento externo do fotorreceptor. Então, a nossa história começa no escuro. Bom, no escuro a luz não está. Então, a nossa protagonista ainda não entrou em cena aqui. Então, só para vocês entenderem esse desenho esquemático, aqui está o fotorreceptor, não sei se vocês estão vendo a minha setinha. Aqui é o segmento externo, o segmento interno está aqui embaixo, as mitocôndrias, o núcleo, o terminal sináptico. E aqui em maior aumento, a gente vai pegar um pedaço do segmento externo do fotorreceptor e ampliar. Então, para a gente se localizar, essa membrana que eu estou passando a seta é a membrana externa do fotorreceptor, de forma que do seu lado direito é o intertício da retina. A sua parte interna é o citosol do segmento... Silencia aí para mim, por favor. Essa parte interna é o citosol do segmento externo do fotorreceptor. Essa membrana interna que a gente vê aqui é a membrana do disco do fotorreceptor. E essa parte cinza é o citosol dentro do disco, tá? Então, o que acontece nessa estrada do bastonete quando a gente está no escuro? Então, a membrana plasmática aqui do segmento externo, ela tem os canais catiônicos controlados por nucleotídeos cíclicos, que a gente vai chamar de CNG. Esses canais, eles são controlados pelo GMP cíclico, que é um porteiro, ele fica segurando essa porta aberta. E quando essa porta está aberta, a gente tem um influxo de sódio e cálcio para dentro da célula. Existem bombas de sódio e potássio no segmento interno do fotorreceptor que fazem o equilíbrio iônico. Mas esse influxo, ele vai acabar causando uma despolarização do fotorreceptor. E essa despolarização gera a liberação de glutamato na fenda sináptica. Esses outros componentes a gente vai falar mais para frente. Então, isso aqui está só um resuminho para quando vocês estiverem assistindo depois, tirar um print, tá? É o que eu já estou falando aqui. E no claro, o que acontece? No claro chega a nossa personagem principal, que é a luz. E a luz, ela não é muito fácil, não. Ela chega e ela causa uma série de alterações, ela é influente. E a primeira pessoa, né, que ela entra em contato é a rodopsina. Ela chega na rodopsina e ela causa uma série de alterações. Ela já chega atraída pelo 11-cis-retinol e causa a transformação do 11-cis-retinol em all-trans-retinol. Quando a rodopsina ela está com essa transformação do all-trans-retinol, ela se torna ativada. Como a gente consegue ver ao lado, a rodopsina ativada, ela tem o nome de metarodopsina 2. A metarodopsina 2, ela não fica parada, ela fica agitada e ela começa a estimular uma amiga dela, que é a segunda molécula aqui dessa via, que é a transducina. A transducina também é chamada de proteína G. E a proteína G, ou transducina, ela é ativada quando o GTP vira GDP, ou seja, a guanosina trifosfato vira guanosina difosfato. E assim ele se torna ativado, como a gente consegue ver aqui. E a transducina, ela também não para quieta. Quando ela fica ativada, ela vai logo ativar a amiga dela, a fosfodiesterase, que é a terceira molécula da via. E a fosfodiesterase ativada, o que ela faz? Ela transforma o GMP cíclico em 5-GMP não cíclico. E ela acaba diminuindo os níveis do GMP cíclico. O GMP cíclico, ele sozinho, ele não tem braço para deixar esse portão aberto. Então, esse portão acaba fechando. Quanto mais a fosfodiesterase atua, mais diminui os níveis de GMP cíclico e esses canais vão pouco a pouco se fechando. Quando esses canais vão se fechando, o influxo de sódio e cálcio diminui para dentro das células e a célula acaba ficando hiperpolarizada. A célula hiperpolarizada, ela interrompe a liberação de glutamato na fenda sináptica.
Aqui está o resuminho, a gente consegue ver a célula hiperpolarizada e a interrupção de glutamato na fenda sináptica para bipolar. E aí eu coloco uma questãozinha, essa não é da sociedade, é do CBO, para vocês responderem. Assinale a sequência correta em relação ao efeito do estímulo luminoso nos bastonetes. Então, a luz chega, ela ativa a fosfodiesterase. Não, ela não ativa a fosfodiesterase. A luz chega, ela fecha os canais de sódio? Não. A luz chega, ela diminui o GMP cíclico intracelular? Não. A luz chega e vai falar logo com a rodopsina, a melhor amiga dela. Ela quer primeiro falar com a rodopsina. Depois ela ativa a proteína G, que é a transducina, que ativa a fosfodiesterase, que diminui o GMP cíclico e fecha os canais de sódio, hiperpolarizando a célula. Aí fica fácil da gente responder. Passou aí o slide? Foi. E como que a gente recupera disso, né? Quer dizer, a luz chegou, causou uma série de mudanças, alterou tudo. Então, para a gente recuperar para a corrente escura novamente, a gente tem que desfazer tudo que a luz fez. Então, esses componentes cataliticamente ativos, a gente tem que eliminá-los e conseguir aumentar os níveis de GMP cíclico para conseguir abrir novamente os canais catiônicos. E a gente começa com quem? A gente começa com a rodopsina, que é a primeira molécula que foi ativada pela luz. Então, a rodopsina ela vai ser desativada pela rodopsina quinase. Mas a rodopsina quinase, ela não consegue sozinha desativar a rodopsina, ela é muito agitada, ela precisa da ajuda da recoverina. Então, a recoverina ajuda a rodopsina quinase a desativar a rodopsina ativada. E, além disso, para ela ficar quieta mesmo, elas ligam ela com a arrestina. Então, a gente consegue inativar a rodopsina dessa forma. Quem mais estava ativado? A transducina. Então, a transducina ela é desativada, transformando GTP em GDP, e dessa forma, ela desativa também a fosfodiesterase, porque a fosfodiesterase ela é uma Maria-vá com as outras. Quando a transducina está ativada, ela está ativada. Quando a transducina desativa, ela também fica desativada, né? A transducina que fica ativando ela. E a fosfodiesterase desativada, ela para, né, de transformar o GMP cíclico em GMP não cíclico, né, o 5-GMP. E assim ele consegue recuperar pouco a pouco a sua quantidade e ter braço novamente para abrir esse portão e permitir novamente o influxo de sódio e cálcio. Então, é isso que acontece na fototransdução de uma maneira bem simples para a gente conseguir digerir essa matéria. Aqui o resuminho da recuperação para o estado da corrente escura, tá bom? Então, mais uma questão. Sobre a função dos cones e bastonetes, assinale a correta. Então, a retina do ser humano, ela tem cerca de 100 milhões de cones. A gente já tinha visto isso na aula passada, né? E 6 milhões de bastonetes é o contrário. A gente tem 100 milhões de bastonetes e aproximadamente 6 milhões de cones. Os cones são mais sensíveis à luz que os bastonetes? Não. A gente sabe que um fóton de luz é capaz de estimular um bastonete. A transdução da via visual é iniciada pela cascata de fototransdução, que é caracterizada por uma via sinalizada pela proteína G, ou transducina, que é a segunda molécula. Sim. O terminal sináptico do bastonete, dos cones e bastonetes, libera glicina para transmitir o sinal para células bipolares e horizontais? Não, ele libera glutamina. E ao contrário da maior parte das sinapses, os fotorreceptores só liberam glicina na presença de estímulo? Não, nenhum nem outro. Nem a glicina, nem é só na presença de estímulo. Então, resposta C. Então, eu vou falar um pouquinho das proteínas dos segmentos externos dos discos. Tem muitos estudos que são extremamente importantes que mostraram que existem proteínas que são essenciais para que o disco se forme um disco mesmo. E esses estudos, eles causaram inibição no gene que é responsável pela formação dessas proteínas e viram que
os discos não conseguem ser organizados na ausência delas. Então, quais são elas? Uma é a periferina e a outra é a proteína 1 do segmento externo do bastonete, também chamada de ROM. Elas criam e mantêm a curvatura do disco. Elas também são encontradas nos cones. Qual que é uma outra proteína importante? É o ABCA4, que é um cassete de ligação de ATP. Por que ele é importante? Ele faz o transporte de substratos do lúmen do disco, ou seja, do interior do disco, para o citosol externo, né, do segmento externo. E ele existe apenas nos bastonetes. Ele é importante porque ele é um transportador de all-trans-retinol, ou seja, ele tira o all-trans-retinol para ele ser metabolizado, formar o 11-cis-retinol para ser incorporado para a rodopsina, ficar de chamariz para a luz ir lá conversar com ela. Então, é importantíssimo. A gente sabe que o ABCA4 é o gene responsável pela doença de Stargardt. E a fototransdução dos cones? Ela, qualitativamente, ela é muito semelhante, né, com a dos bastonetes. Qual a diferença? A gente sabe que ela é menos sensível. Então, para vocês terem uma ordem de grandeza, ela é aproximadamente 100 vezes menos sensível do que a dos bastonetes. Mas, em contrapartida, ela é mais rápida e capaz de adaptar a diferentes níveis de iluminação do ambiente. A gente sabe que quanto mais iluminado é o ambiente, mais acurado temporalmente é a resposta do cone, ou seja, ele tem rapidez na resposta do estímulo. Né? Então, velocidade e fidelidade temporal são super importantes na fototransdução dos cones. E o que mais que eles têm de diferentes? Então, os cones, eles têm um processo de feedback negativo. Então, quem faz esse processo são as células horizontais, que recebem o glutamato do cone e liberam GABA, que é um neurotransmissor inibitório, inibindo essa célula. Então, quando a luz chega no cone e hiperpolariza a célula, ele consegue sim também hiperpolarizar as células horizontais vizinhas, inibindo a inibição, certo? Inibindo essa liberação de GABA por ele, que despolariza, por sua vez, o cone. Essa despolarização antagoniza a hiperpolarização produzida pela luz e restaura o cone para o seu estado de descanso. Então, isso é uma coisa diferente do bastonete. E quais são as opsinas do cone? Então, para a gente lembrar, a rodopsina são as opsinas dos bastonetes. Só para a gente ter uma memorização mais fácil, bastonete em inglês é rod. Então, rodopsina é a opsina do bastonete, rodopsina. A do cone são chamados pigmentos visuais e nós temos 3 deles. Nós temos os cones S, que são os cones de comprimento de onda curta, e eles são responsáveis pelo espectro de cor azul e amarela. Os cones M são os de comprimento de onda média, que são responsáveis pela visão acromática preto e branco. E os cones L são os cones de comprimento de onda longos, que são responsáveis pela visão de cores verde e vermelho. A gente sabe que os cones L e M, eles contribuem para o contraste cromático e acromático. E eles são mais numerosos que os cones S. Continuando essa viagem, a luz agora já passou pelos segmentos externos, né, do bastonete e do cone, e agora ela vai seguir viagem para células bipolares. Ela já recebeu algumas inibições aí das células horizontais e ela vai seguir viagem passando também pelas células ganglionares até chegar no cérebro. Então, as células bipolares, elas vão receber o quê? Elas vão receber o glutamato. É sempre importante isso cair muito em prova. O que a célula recebe, o que ela dá de neurotransmissor. Então, ela recebe o glutamato dos cones e ela funciona de 2 formas. Ela tem as bipolares on e off, tanto para os cones quanto para os bastonetes. Porém, a gente sabe que os cones existem 9 a 12 tipos de células bipolares, enquanto para o bastonete existe um tipo só. As bipolares on, elas vão detectar aumento da intensidade de luz, enquanto as bipolares off, elas vão detectar diminuição da intensidade de luz. Então, por exemplo, quando a luz hiperpolariza um cone, a bipolar
Quando uma sombra despolariza um cone, o oposto acontece. Então, a bipolar on é inibida e a bipolar off é excitada. Essa seletividade ela é preservada até a camada de células ganglionares. O que eu quero dizer com isso? Então, está aqui o cone, ele liberou o glutamato, estimulou a bipolar on. A bipolar on, ela vai estimular uma ganglionar on também. Da mesma forma que a bipolar off vai estimular uma ganglionar off também. Então, essa seletividade do estímulo, ela continua por toda a via. A gente sabe que na fóvea existe uma distribuição 1 para 1 nos cones LM, que melhora a acuidade espacial. O que significa isso, 1 para 1? É um cone estimular uma bipolar e estimular uma ganglionar. Geralmente, um cone estimula várias bipolares. Isso é para a gente conseguir ter uma definição espacial de nitidez melhor. E a gente sabe que os bastonetes e os cones S possuem apenas bipolar 1. E as células horizontais? A gente viu que as células horizontais, eles são neurônios antagonistas, né? Eles fazem feedback negativo para os fotorreceptores. Os seus dendritos fazem sinapse com os cones. Um tipo modula os cones LM e outro apenas os S. Então, a gente só tem 2 tipos de horizontais. Um para cones LM e outro para S. Eles recebem glutamato, como eu disse, e liberam o GABA. Esse feedback ele permite a visualização de detalhes de baixo contraste em relação ao fundo iluminado. Então, coloca na cabeça de vocês. Células horizontais melhoram a definição de contraste. Isso cai em prova também. E as amácrinas? A máquina a gente viu que tem aproximadamente 30 tipos de amácrinas, né? Elas, como os neurônios horizontais, eles são inibitórios. A maioria secreta o GABA, mas tem algumas dopaminérgicas também. Então, a máquina dos cones, ela media as interações antagonistas entre bipolar on, off e as células ganglionares. Então, elas recebem ali o estímulo da bipolar e aí elas mandam para ganglionar que for preciso do estímulo. Então, elas recebem on, mandam para ganglionar on, recebem off, mandam ganglionar off, elas vão mediando esse estímulo. No bastonete, as bipolares, elas não costumam fazer sinapse direta com a ganglionar. Então, frequentemente, ela é mediada pela máquina. E isso causa um atraso no estímulo. Então, por não ter uma relação temporal de velocidade tão grande, os cones têm relação 1 para 1 para 1. Eles são mediados, muito mais mediados do que os cones, pelas células amácrinas e horizontais. Então, células ganglionares. As células ganglionares têm um sistema tônico e fásico. Ela transmite os sinais dos cones, que são mantidos durante todo o estímulo escuro. Esse é o tônico. O fásico, ele é dísimo. Ele transmite sinais do início ao final do estímulo, como um flash. Então, ele fala para o cérebro, acendeu a luz, apagou. Ele define o início e o final do estímulo. Eles são divididos em 4 subgrupos. As células tônicas associadas a cones L ou M, que são mais localizadas na fóvea, têm alta velocidade de resolução espacial e visão de cores. As tônicas acionadas pelos cones S, elas detectam mais contrastes de cores. As células fásicas são condução mais rápida e detecção de movimento. E as ganglionares anãs, elas são responsáveis pela alta resolução espacial, são aquelas com a proporção 1 para 1 para 1. Um cone, uma bipolar, uma ganglionar, vai direto o estímulo, chega rápido, permitindo uma alta resolução espacial. Então, uma questão para a gente fixar essa matéria. Sobre a função das células retinianas, o que está errado? Então, as células horizontais, elas melhoram a definição de contraste. Sim. As células bipolares têm diferentes respostas ao glutamato, on e off, verdade. Existem de mais de 30 tipos de células amácrinas, sendo a maioria GABAérgica, verdade. As células ganglionares off recebem estímulos das bipolares on? Não. Essa seletividade, ela permanece, lembra? Quando a gente tem um estímulo na bipolar off, ela segue para a ganglionar off. Quando a gente tem o estímulo da bipolar on, ela segue na ganglionar on. E células ganglionares que contêm melanopsina podem estar relacionadas com o controle do tamanho da pupila e o ritmo circadiano? Sim, essa é para pegar todo mundo, mas é verdade. Mas, de qualquer forma, a gente acerta essa questão
pela seletividade dos neurônios. E as células da glia? Bom, as células da glia a gente tem um destaque para as células de Miller. Isso tem um capítulo enorme no Ryan, falando sobre a fisiologia. Eu não vou entrar muito sobre a fisiologia das células da glia. Eu vou fazer só um resumo de função, porque isso também cai em prova e é extremamente importante e tem sendo muito estudado a célula de Miller como um mecanismo de várias doenças, como o próprio MacTel, enfim. Então, a gente tem que saber Miller. Célula de Miller, ela é uma célula de suporte. A gente consegue ver aqui que ela vai desde os fotorreceptores até a membrana limitante interna, que ela forma, né, com seus pés. Existem 4 a 5 milhões de células de Miller na retina. E quais são as suas funções? Então, ela é a nossa guia turística aqui da nossa historinha. Ela guia a luz para os fotorreceptores, como a gente consegue ver nessa imagem. Ela regula a homeostase de íons e água do espaço extracelular, ou seja, regula o volume do intertício da retina. Deixa a retina, vamos dizer, magrinha, ela que é responsável por isso. Ela também atua no metabolismo do all-transretinol dos cones, lembra? Aquele que a gente precisa transformar em 11-cis-retinol para devolver para a molécula de rodopsina, chamar a atenção da luz. Ela também é extremamente importante na barreira hematorretiniana interna, tem uma imagem mais para frente que eu vou mostrar para vocês. A sua zônula adherens entre Miller e fotorreceptor forma a membrana limitante externa, e ela também tem um papel extremamente importante na conversão do GABA em glutamato, glutamato em glutamina, que é liberada no intertício, captada pelos neurônios, como percussor do neurotransmissor. Isso é um resumo, tá? A gente tem muito mais funções do que isso, mas só para a gente conseguir fazer essa questãozinha aqui da sociedade. Então, sobre a célula de Miller, o que está errado? Então, na função de guia da luz para as camadas externas, cada cone pode ter estímulo de uma célula específica? Sim. Ela converte o all-transretinol para 11-cis-retinol? Sim. A função antioxidante é dada pela produção de aspartato a partir do glutamato? É ascorbato. Na verdade, a próxima aula, que vai ser sobre o EPR antioxidante, a gente vai estudar isso melhor, mas essa aqui é a questão que está errada. As células de Miller, elas possuem um sistema de captura e troca de vários neurotransmissores, particularmente o glutamato e o GABA? Sim. Estruturas na membrana das células chamadas canais que regulam as quantidades da passagem de potássio no intertício do citoplasma? Está certo também. Isso aqui também está explicando mais o capítulo, mas eu não vou entrar em pormenores dos canais Kira aqui nessa aula, tá? Então, a macróglia. Então, macróglia é responsável, o maior representante são os astrócitos e a micróglia. Então, vou falar só um bate-pronto aqui das funções. Suporte físico das células neuronais e vasculares. Eles regulam a composição química e iônica do meio extracelular, também um pouco como Miller. Participam da barreira hematorretiniana interna. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês na imagem. Vocês conseguem ver no topo dessa imagem, tem um vaso passando e tem várias células em volta deles. Então, tem célula de Miller, astrócitos. Então, eles realmente participam e ajudam na barreira hematorretiniana interna, tá? Como a gente tinha visto na última aula, eles também formam a camada de mielina do nervo óptico, né? Que é formada pelos oligodendrócitos. Eles guiam a migração neuronal durante o desenvolvimento, trocam metabólitos com o neurônio e mediam as respostas imunes. Então, quem dá imunidade para a retina é a micróbio. Né? Eles funcionam como um macrófago do corpo. Quando tem a homeostase é quebrada, eles são ativados, iniciam processos de fagocitose. Então, eles são responsáveis por essa parte. Então, pronto, acabou a fisiologia da retina. Tá todo mundo bem aí? Alguém me dá um sinal de vida? Podemos continuar? Tá ok aí, T? Tudo bem? Acho que todo mundo faleceu do outro lado. Tá tudo ótimo. Tudo perfeito Excelente e uma aula. oportunidade Então, única tá. de todos aqui aprenderem, Denise. Está sensacional.
Então, simbora. Fisiologia do vítreo aqui é mais simples, né, que a da retina. O vítreo do adulto. Então, a gente sabe que o vítreo é um grande condutor de nutrientes e outros solutos entre o cristalino e todas as camadas da retina. O que ajuda aí são os canais de aquaporina. Então, o índice de refração do vítreo é muito próximo da água, do humor aquoso, a pressão osmótica é a mesma coisa. A viscosidade é o dobro da água. E o que fala se o vítreo é líquido ou gel? É a quantidade de colágeno que está nele. Então, a gente sabe que quanto maior a quantidade de colágeno, maior a rigidez. Aonde que tem mais colágeno? Então, na base vítrea e no córtex, né? Na periferia do vítreo. Qual que é a composição? A gente falou um pouquinho na última aula, 98% é água, tá? 0,15% são macromoléculas, ou seja, colágeno, hialuronato, proteínas solúveis. E quais células tem? A gente tem os hialócitos. Então, aqui tem uma imagem mostrando o hialócito, já caiu em questão de prova. O hialócito, ele é uma célula mononuclear. Onde que ele está localizado? Ele está mais localizado na base vítrea, tem muito hialócito. Onde mais tem muito hialócito? No córtex vítreo, onde tem maior condensação de colágeno, o hialócito está junto. No polo posterior e, por último, no equador. E as proteínas estruturais e glicoproteínas? Tem o sulfato de condroitina, opticina, VIT1, fibrilina, e as enzimas, hialuronidase e metaloproteinase de matriz, que é o MMP2, ou gelatinase. Então, isso mostra que o vítreo está em constante remodelação, né? Porque ele tem essas proteínas que servem para isso mesmo. Quais colágenos compõem o nosso vítreo? Isso cai todo ano na prova da sociedade. Esse ano caiu de novo. Então, no corpo humano, a gente sabe que a gente tem 19 tipos de colágeno, e no vítreo nós temos 3 tipos principais. O mais importante é o colágeno do tipo 2, que na fibra é essa fibrila rosa que está aqui, tá? Que é o maior componente estrutural da fibra. O colágeno tipo 9, ele está representado em azul aqui. Qual é a função dele? A função dele é impedir que as fibras do colágeno tipo 2, elas condensem entre si, tá? Então, ele é essencial, o colágeno tipo 9. E o colágeno tipo 5/11 são fibrilas localizadas no centro da fibra. Eles participam dos estágios iniciais de formação da fibra. Então, 2, 9, 5/11. Interface vitro-retiniana. Então, a interface vitro-retiniana é o contato do vítreo cortical com a membrana limitante interna. Esse contato ele é mediado pelas fibras de fibronectinilaminina, como está aqui mostrando no desenho, que fazem essa adesão do vítreo cortical com a membrana limitante interna, tá? As fibras ancoradas no disco óptico, elas são as últimas a se separarem quando a gente tem o DVP. E o anel de Weiss é um indicativo de que o DVP foi completo. Então, hialuronato e sulfato de condroitina. Então, o que é isso? É nosso famoso ácido hialurônico. Então, ele está presente em todos os tecidos conectivos do corpo de todos os vertebrados. Ele é um polissacarídeo. Sua produção começa logo após o nascimento. E qual que é a importância dele? A importância dele é que, quando ele está ionizado, ele tem carga negativa que atrai sódio e, consequentemente, atrai água, hidratando o vítreo. E essa hidratação do vítreo contribui para a sua transparência e para o crescimento do olho nas fases de desenvolvimento. A gente sabe que o hialuronato, ou ácido hialurônico, em solução livre, ele ocupa um grande volume. Então, eles acreditam que o ácido hialurônico ele ocupa todo o espaço do vítreo, exceto onde está presente as fibras colágenas. Então, ó, tem gente que não sabe o grande volume que o ácido hialurônico ocupa, tem que ter cuidado com isso. Mas não é isso que eu queria mostrar, não. Eu queria mostrar essa imagem aqui, mostrando em azul o ácido hialurônico ocupando todo o volume, exceto onde estão as fibras colágenas. E o sulfato de condroitina, então, ele também é essencial para a manutenção da estrutura do vítreo, e o sulfato de condroitina no vítreo é chamado Versicam, tá? É a forma predominante no vítreo. Ele interage com o hialuronato e participa na formação também do gel vítreo. A gente sabe que alterações na formação do Versicam, como mutação do gene VCAM, causam a síndrome de Wagner, que causa aderências
anômalas, né, do vítreo com a retina, predispõe ao descolamento de retina. Eu vou falar mais à frente isso aí. O vítreo também tem algumas proteínas solúveis que são associadas às fibras colágenas. Então, basicamente, ele tem a albumina do soro, que é a mais presente no vítreo. Aqui tem essa fotinha representando a albumina, e é seguida pela transferrina. Ele tem também inibidor de elastase neutrofílico, que é essencial na proteção da neovascularização. E a gente sabe que, por exemplo, na retinopatia diabética, isso está diminuído. Tem um ativador de plasminogênio tecidual, que tem um papel fibrinolítico no caso de hemorragia vítrea, e tem as proteínas estruturais associadas às fibras colágenas, que é o piticina e a VIT1. As fibras onulares, elas são presentes no vítreo anterior. E a proteína estrutural principal dela chama fibrilina, tá? Então, a fibrilina, quando que ela está alterada? Principalmente na síndrome de Marfan, como mostrei na figura, né? Que causa defeitos na zônula e, geralmente, um deslocamento do cristalino, principalmente temporal superior. Então, eles têm uma mutação no FBN1, que causa defeitos na fibrilina 1. Então, solutos de baixo peso molecular, eles não entram facilmente no olho, né? Graças às barreiras hematoculares, hematorretinianas, na íris, no canal de Schlenn, no corpo ciliar. Então, todas as barreiras hematoculares impedem a passagem livre desses solutos. Mas o que é mais importante da gente gravar aqui? As concentrações de sódio e cloro, elas são similares no vítreo e no plasma. E as concentrações de potássio e ascorbato, elas são maiores no vítreo do que no plasma. Então, sobre os hialócitos. Os hialócitos, eles são mais concentrados, como eu disse, na base vítrea e no vítreo posterior. Eles têm propriedades fagocíticas e no processamento de antígenos e regulam também a resposta imunológica dentro da cavidade vítrea. Estudos mostraram, né, de peças igual essa aqui que eu estou mostrando, uma anatomopatologia macroscópica, em pacientes que já tinham o DVP completo, eles estudaram a retina aqui da mácula e eles viram a presença de halócitos. Mesmo quando tem o DVP, existe uma presença de halócitos que eles acreditam que participam na fisiopatologia da membrana epirretiniana. Então, vou falar um pouquinho de mudança bioquímica com a idade, doença e cirurgia. Então, a gente sabe que o vítreo ele muda com a idade, com a presença de algumas doenças e após a cirurgia, com certeza, né? Mas antes de começar isso, eu queria trabalhar alguns conceitos que são importantes, causam muita confusão aqui. Então, o primeiro conceito é o DVP. O que é o DVP? Então, é separação do vítreo cortical com a membrana limitante interna até a borda posterior da base vítrea. Então, não adianta você pegar um OCT da mácula e falar, não, esse paciente está com DVP. Você não sabe, não tem como falar isso. Né? O DVP completo, ele vai até a borda da base vítrea. Então, esse é o DVP. Síntese é o colapso das fibras colágenas que acontece com a liquefação do corpo vítreo. Então, as fibras, o vítreo começa a se liquefazer e tem o colapso, se colabam as fibras colágenas. E a cinérese é a liquefação do vítreo. Então, síntese é o colapso e cinérese é a liquefação. Tá? Isso é referência. Ryan e Academia Americana. Isso dá muita confusão, não sei por quê. Então, liquefação e descolamento do vítreo posterior. Então, o processo de liquefação, ele começa aproximadamente com 40 anos de idade. Com 80 a 90 anos de idade, a metade do vítreo já está liquefeito. A gente sabe que enzimas proteolíticas como o plasminogênio, eles têm a concentração aumentada no vítreo com a idade. Eles fizeram estudos, coletaram o vítreo de pessoas idosas e viram que tinha muito mais plasminogênio. O início desse processo, ele começa com quebras de fibrilas colágenas finas em fragmentos menores e redução exponencial do colágeno tipo 9, lembra? Que é aquele escudo do colágeno tipo 2, que impede que o colágeno tipo 2 colabe entre si. Então, ele diminui também com a idade. E os fragmentos, naturalmente, os fragmentos colágenos, eles vão se agregar em fibras mais grossas.
Então, o enfraquecimento da adesão na interface vitro-retiniana, a gente pode ver nessa figura de cima, ele ocorre na face posterior da búrsia pré-macular, causando uma tração nela e esse formato de tenda aqui sobre a mácula. Então, eles acreditam que falhas aqui no córtex posterior permite a entrada de vítreo liquefeito e causa a alteração, primeiro, na mácula, segundo, na fóvea, por último, no nervo óptico, até ocorrer o DVP completo até a base posterior da base vítrea. E o DVP frequentemente é um evento súbito, né? O que pode acontecer com o DVP? Rotura retiniana. Quando que acontece isso? Quando a área de aderência do vítreo com a retina ela é maior do que a retina ao redor pode suportar. E assim ocorre a rotura de retina. Então, vamos fazer uma questão para a gente fixar esse conceito. Sobre o vítreo, o que está errado? Então, colágeno tipo 2, 5, 9 e 8 estão presentes na composição fisiológica do vítreo? Sim. Não são só aqueles colágenos que eu mostrei, mas principalmente aqueles colágenos. O hialuronato é um polianiônico grande que pode influenciar na difusão de drogas intravítreas? Sim. O sulfato de condroitina forma, junto com o hialuronato e as microfibrilas, uma estrutura proteica extremamente importante para a manutenção da integridade vítrea? Sim. Então, na patogênese da liquefação vítrea senil, tem quebra inicial de fibras, pequenas fibras, de sulfato de condroitina, glicosaminoglicanos de baixo peso molecular? Sim. E a incidência de rotura retiniana varia de 0,003 a 0,008% no caso de descolamento de vítreo posterior? Não, senão a gente estaria tudo desempregado. Né? 8 a 46%, a fonte é o capítulo 3 do Ryan. Claro que existem vários estudos, isso é estatístico, tem estudos que acham de 8 até 46%. E a miopia, o que ela faz? A miopia, ela faz a liquefação precoce, né? E o desenvolvimento naturalmente precoce do descolamento do vítreo posterior. Os olhos dos pacientes míopes, eles têm uma concentração maior de MMP2, que é responsável pelo remodelamento da matriz. A gente sabe que em função fisiológica, ele facilita a diferenciação celular, proliferação e migração. Mas em condições patológicas, ele aumenta a resposta inflamatória e angiogênese. E o vítreo como inibidor de angiogênese? Existem inibidores de angiogênese naturais presentes no vítreo, entre eles tem a trombospondina 1 e o fator derivado do epitélio pigmentado. E, naturalmente, a sua atividade é diminuída na presença da retinopatia diabética proliferativa. A base molecular desse fenômeno não é muito compreendida. Mudanças fisiológicas após a vitrectomia. Então, a vitrectomia é uma agressão, né, ao olho. Então, o que acontece com o olho quando a gente tira o vítreo? Então, a viscosidade, ela cai de 300 a 200 vezes. E tem uma mudança no coeficiente de difusão. Então, os solutos entram e saem do segmento posterior para o anterior e vice-versa muito facilmente. O movimento do oxigênio, ele fica muito acelerado. E o gradiente que existe normalmente do segmento anterior, que é mais bem oxigenado, para o posterior, ele se perde e aumenta a tensão de oxigênio na cavidade vítrea. O que existe normalmente no vítreo? Então, a gente tem essa relação ascorbato-oxigênio. Então, o vítreo ele tem muito ascorbato, que é um antioxidante potente. Por quê? Ele se junta ao oxigênio formando dehidroascorbato e água. Quando a gente tira o vítreo, o influxo de oxigênio é tão grande que o ascorbato que está presente aqui, ele não consegue suportar isso. Então, tem um estresse oxidativo muito grande, o que é cataratogênico, que naturalmente forma catarata no paciente fásico. E o que acontece quando tem hemorragia ou inflamação no vítreo? Então, tem um ciclozinho que acontece, que é quando o sangue entra em contato com o córtex vítreo, as plaquetas entram em contato com o colágeno e fazem a agregação formando coágulo. Esse coágulo, por reação inflamatória e fagocítica, ele se liquefaz com o tempo.
Isso pode causar uma tração de neovaso, repetindo o ciclo. Então, onde que tem uma hemorragia, tem um vítreo liquefeito próximo dessa região. Hemorragia ou inflamação. Que doença genética que afeta o vítreo? Então, as duas principais doenças são a síndrome de Stickler e de Wagner. A de Stickler é uma mutação no gene COL2A1, que codifica o colágeno tipo 2, ou seja, o colágeno que é a estrutura mais importante para o vítreo é o colágeno tipo 2. E quais características que ele dá? Ele dá um vítreo opticamente vazio, por uma liquefação prematura, e ele tem condensação de fibras colágenas, e ele tem adesões anômalas do vítreo com a retina. Esse aqui é um desenho que eu encontrei de alguns tipos da síndrome de Stickler, tipo membranosa, enfim, tem vários tipos, e esse aqui são as lacunas normais que existem no vítreo do adulto, que não existe no paciente que tem síndrome de Stickler. E essas adesões anormais, junto com uma liquefação precoce, predispõem ao descolamento de retina. A síndrome de Wagner, ela tem o mesmo fenótipo, mas a causa é totalmente diferente, né? A causa é a mutação no VCAM, que codifica o versicam. E a vitreólise enzimática? Claro que a indústria tem muito interesse nisso, porque se o DVP ele causa tanta rotura, tanto problema, a gente poderia criar uma forma, né, de suavizar esse processo ou de causar uma aceleração num processo de síndrome de tração vitreomacular, por exemplo. Então, as enzimas já propostas foram hialuronidase, plasmina, enfim, várias enzimas que não tiveram sucesso, e a que teve maior sucesso foi a ocriplasmina. Por quê? Porque a ocriplasmina, ela causa justamente a lise da fibronectina e da laminina, que estão ali na interface entre o vítreo e a membrana limitante interna. E eles viram que a indução do DVP foi melhor do que o placebo. Eles também acharam eficácia na abordagem não cirúrgica de tração vitreomacular e buracos maculares. Qual é o problema da ocriplasmina? Estudos de toxicidade viram evidência de alterações retinianas no OCT e no ERG após a administração. Então, ficou o alerta aí para o uso da ocriplasmina. Então, para acabar, uma questãozinha sobre o vítreo e a interface vitro-retiniana. Então, os hialócitos são células mononucleares presentes no córtex vítreo posterior de 20 a 50 micrômetros da membrana limitante interna. Tá certo. A gente sabe, o hialócito está mais concentrado na base e no córtex. A matriz extracelular, ela tem componentes como fibronectina e fibrilina, que causam adesões setoriais importantes para o equilíbrio de forças vetoriais do vítreo. A fibrilina está lá na frente, lembra? Lá no vítreo anterior. Ela que causa a síndrome de Marfan. É fibronectina e laminina. Então, essa está errada. Então, a incidência de rotura retiniana varia de 8% a 46% nos casos de descolamento do vítreo posterior, sim, sintomáticos. O epitélio pigmentado da retina é a principal célula de desenvolvimento do PVR após o descolamento? Sim, é o que a gente vai ver na próxima aula, que vai ser de epitélio pigmentado e antioxidantes. Com o aumento da idade, há um aumento da espessura da membrana limitante interna? Sim. Então, a resposta é B. Muito obrigada. Está todo mundo vivo? Olá, todos vivos e impressionados com o tamanho conhecimento, Denise, tanto que você estudou para dar essa aula, e sabemos que não tem nada de básico aí, é bem profundo, e eu te parabenizo aqui publicamente por tanta dedicação. Alguém tem Obrigada. alguma dúvida? Eu acho que as questões, você resumiu bem tudo que você falou. Eu acho que foi bacana ter essas questões. O Rodrigo está aqui te elogiando também. Obrigada. Quer falar alguma coisa aí, Rodrigo Versiani? Oi, gente. Show de bola. Parabéns, Denise. Obrigada. Nós precisamos divulgar depois aí o link para o pessoal, que eles estão pedindo aqui o link para quem perdeu a aula. Ah, sim, a gente está a gente Assim tá que a gente subir, gravando. a gente vai divulgar isso aí. Isso, e a gente depois vai pôr essas aulas, às vezes até no próprio Instagram, elas gravadas. Eu vou tentar. Eu e a Denise, o Neifer aí, com a ajuda dele, da Carol, a gente vai colocar A gente bota o isso link no em Instagram. breve.